Agora, vamos dar um jeito de validar os nossos campos de e-mail e de senha, ou seja, eu quero que o meu e-mail seja válido, minha senha seja válida, para assim eu habilitar o meu botão de login. Então, para isso, quando eu quiser combinar o estado de alguns observables, eu vou utilizar o que nós chamamos de computed. Então, o que nós vamos fazer? Vamos declarar um computed. Beleza, computed, e aqui nós temos que sempre, quando utilizarmos um computed, declarar um getter. Então nós vamos dar um bool get e vamos colocar is form valid. Ou seja, nós estamos verificando se o nosso formulário é válido. E o que a gente vai retornar aqui? A gente vai retornar se o e-mail.length for maior do que 6, vamos apenas supor que se for maior que 6 é válido, mas depois nós vamos modificar isso, e o password.length for maior do que 6. Observe o que eu fiz aqui. Eu juntei os meus dois observables, juntei os meus dois estados em uma outra variável. Quando eu faço essa junção, quando eu, digamos que computo um novo valor, eu tenho um computed, ou seja, estou fazendo uma operação com alguns observables e através dessa operação retornando um novo valor. E isso são os computeds. E o bom é que o computed você também pode observar da mesma forma que os observables. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu login store, declarar o meu construtor e vou colocar o meu auto-run aqui novamente para a gente observar ele sendo modificado. Então vamos colocar aqui o nosso auto-run e o que eu vou fazer? Eu vou dar um print is form valid. A hora que eu executar esse nosso código, vamos ver o que vai acontecer. Vou vir aqui em run. Ele já me retornou false, porque no início o meu e-mail e minha senha são inválidos. E o que eu vou fazer aqui é no meu e-mail colocar mais do que 6 caracteres. Observe que sempre que eu modifico algum dos observables, ele vai executar o meu computer de novo. Então, isso é muito importante. Sempre que algum observable for modificado por uma ação, ele irá computar. E isso nós podemos até lembrar lá daquele diagrama que nós vimos na primeira aula. Sempre que tiver uma mudança de estado, ele vai executar o computed. E aqui na senha, vamos começar a modificar também. A hora que chegar em 6 dígitos, ele vai virar true. Beleza? Então, observe aqui, quando os dois são maior do que 6, ele retorna true. E o mais legal é que a gente pode combinar os computeds também. Então vamos fazer diferente. Vamos dar um computed indicando se o nosso password é válido. Então vamos dar bool get is password valid e vamos retornar password.length é maior ou igual a 6, perfeitamente. E vamos colocar o do e-mail também. Então vamos colocar aqui para cima também computed bool get is email valid. E aqui nós vamos retornar se o e-mail é válido. Para a gente deixar o nosso app um pouquinho mais robusto, eu vou colocar uma expressão regular aqui, só para ficar mais legalzinho. Então aqui eu tenho a expressão regular geral do e-mail, observe que ela é realmente bem grande, não se preocupe com isso. E o que essa expressão regular só vai verificar aqui se o nosso e-mail ele dá um match com essa expressão toda. Ou seja, se o e-mail for válido, for um e-mail válido, ele vai retornar true aqui nessa expressão, beleza? Então eu tenho uma computed para se o e-mail é válido, tenho uma computed para se o password é válido. Agora eu posso fazer uma terceira computed que vai me indicar se o formulário é válido. Então is form valid e o que eu vou retornar? Eu vou retornar is email valid e is password valid. Observe que os meus computeds eles vão sempre ser recomputados quando o meu valor mudar. Então o que vai acontecer? Quando eu modificar o meu e-mail, esse computed vai computar aqui se o meu e-mail é válido, e aí, porque esse campo aqui mudou, is email valid, ele vai recomputar aqui o meu is form valid. A mesma coisa com o password. Quando o meu password for modificado, ele vai computar aqui novamente se o password é válido, como ele vai atualizar essa variável aqui, na verdade não é uma variável, esse estado, esse computed, ele vai computar novamente também o is form valid. Observe que eu estou apenas combinando valores e fazendo algumas verificações bem básicas. E o que eu posso fazer? Eu posso utilizar esse is form valid para habilitar ou desabilitar o meu botão. Então vamos fazer isso agora. Vamos ir aqui na nossa login screen. Vamos descer até o meu botão. Então vamos descer até o botão. E aqui eu tenho o meu onPressed. O que eu vou fazer? Eu vou verificar login store.isFormValid
Se for válido, eu vou deixar aqui a minha função do botão. Caso contrário, eu vou retornar nulo, indicando que o meu botão não pode ser pressionado. Se eu executar aqui, não vai funcionar, você já sabe o porquê. Então vamos ver aqui, meu botão está desabilitado, vou escrever um monte de coisa aqui, um monte de coisa aqui, o meu e-mail tem que ser válido, então vou colocar um e-mail válido. Então tenho aqui um e-mail válido, e observe que o meu botão não habilitou. Por que ele não habilitou? Pause um pouco a aula, dê uma olhada no código aqui que nós fizemos agora, e aqui também, e me indique por que ele não habilitou. Conseguiu descobrir? Ele não habilitou por um simples motivo. Aqui na nossa login screen, nós não vinculamos nenhuma reação com o nosso isFormValid. Ou seja, ele não sabe quando eu tenho que refazer o meu botão. Para ele saber quando eu tenho que refazer o meu botão, eu coloco tudo isso aqui, todo o meu botão, dentro de um Observer. Então aqui no meu Observer, no meu Builder, eu vou retornar o meu botão. Agora o que vai acontecer? O meu Observer vai notar que eu tenho um Computed aqui dentro. E o que vai acontecer? Sempre que o meu Computed modificar o estado dele, então sempre que ele for modificado, o Observer vai falar, nossa, tem uma modificação aqui dentro, então eu tenho que refazer essa parte aqui, ok? Então vamos ver se agora sim funciona. Vamos atualizar aqui. Vamos colocar um e-mail válido, daniel@user.com, e vamos colocar uma senha válida também, e observe, nosso botão habilitou. E aí vamos supor que agora meu e-mail não é mais válido, então voltei aqui, meu botão já desabilitou. Então observe, nós fizemos um formulário que tem verificação dos campos de uma forma muito fácil. Você conseguiria criar esse login store aqui em 2 minutos. Seria muito fácil. Então, isso aqui realmente nos dá uma facilidade muito maior comparado lá com o Provider, com o Scoped Model, com o Block com o RxDart e tal. Então, realmente é uma coisa bem legal aqui que nós podemos fazer. Agora que nós já conseguimos validar os nossos campos, então agora eu já consigo habilitar ou desabilitar o meu botão. Ops, escrevi no lugar errado, quero escrever aqui. Habilitar ou desabilitar o meu botão para fazer login. Eu quero fazer a segunda parte aqui do nosso teste, que é mostrar ou não a senha. Isso nós vamos fazer na próxima aula.